tempo, ao vê-lo, gritaram os príncipes, os sacerdotes e os guardas: crucifica-o, crucifica-o. Diz-lhes Pilato: tomai vós e crucificai-o, porque não acho nele culpa. Objetaram-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo esta lei ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isto, ficou mais assustado ainda. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que te posso pôr em liberdade ou crucificar-te? Respondeu Jesus: nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. É maior o pecado de quem a ti me entregou. Ouvindo isto, Pilatos conduziu Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Listóstroto, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta da 6ª hora, disse Pilatos aos judeus: aqui tendes vosso rei. Eles gritavam: fora, fora, crucifica-o. Replicou-lhe Pilatos: crucificareis ao vosso rei. Responderam os príncipes dos sacerdotes: não temos outro rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Apoderaram-se, pois, de Jesus, e ele, carregando a cruz, saiu da cidade, rumo ao lugar chamado Crânio, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um letreiro e mandou colocá-lo no alto da cruz. Estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus tomaram conhecimento deste letreiro, porque o lugar onde crucificaram Jesus ficava perto da cidade. Além disso, o letreiro estava escrito em hebraico, grego e latim. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse Jesus a sua mãe: Senhora, eis aí o teu filho. Em seguida disse ao discípulo: eis tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Depois, sabendo que estava tudo acabado, Jesus, cumprindo a Escritura, disse: tenho sede. Após haver tomado vinagre, Jesus exclamou: tudo está consumado. A fim de que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilato que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados, porque esse era dia da preparação e o sábado seria de grande solenidade. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas do primeiro, depois o outro, que fora crucificado com ele. Chegaram, porém, a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe trespassou o lado com a lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que também vós acrediteis. Segunda leitura. Convocou então o povo com seus discípulos e lhe disse: se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, este salvá-la.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Que poderá dar o homem em troca da própria vida? Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, no meio desta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhe dizia: em verdade vos digo, daqueles que aqui se encontram, alguns não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus vindo com poder. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 14º domingo após a festa de Pentecostes e estamos comemorando hoje a festa da exaltação da Santa Cruz, que no nosso calendário caiu na sexta-feira, mas com a bênção do nosso bispo, nós celebramos esta festa aos domingos. E escutamos a epístola, a primeira epístola aos Gálatas, a primeira epístola lida aos Gálatas, onde São Paulo nos dá um panorama sobre o que as pessoas pensam sobre a cruz. Naquela época, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. São duas formas de estar no mundo, a religiosa e a filosófica. Para os gregos, né, peritos em filosofia, né, as grandes obras da razão humana, a cruz é loucura. E continua sendo loucura. As pessoas não entendem o significado profundo, por isso que a igreja estabelece a exaltação da Santa Cruz. E um pouco disso que nós vamos ver hoje. A segunda postura, escândalo para os judeus, acha que é uma profanação. A cruz é uma... Se Deus foi crucificado, isso é um escândalo sem tamanho. Antes disso, já nem aceitava a Jesus Cristo, muito menos ele pendurado na cruz. Mas enfim, o que é que significa a cruz? Os santos padres da igreja nos comentam, São João Crisóstomo particularmente, que no paraíso havia duas árvores. A árvore do bem e do mal, que o Senhor proibiu tocar e comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a dualidade. Mas havia uma segunda árvore, que é chamada árvore da vida. E para evitar que Adão, já em pecado, tocasse na árvore de vida, o Senhor decide expulsá-los do paraíso. Porque em pecado não se pode usufruir da árvore da vida. E comentam outros padres da igreja que essa árvore da vida é a cruz de Cristo. E aí começamos a perceber a imensidão do significado da cruz. Ao contrário do que as pessoas pensam, inclusive nós vemos hoje esses grupos religiosos modernos abominam a cruz. Diz que não, a cruz não é digna de Cristo. Decidindo por Cristo que a cruz não tem valor. Outros dizem que se ele já se crucificou uma vez, que se aceitando a cruz, para que colocá-lo de novo na cruz? Não se pode fazer isso com Deus. Somos advogados de Deus, né? Mas o que a tradição apostólica diz? A tradição espiritual da igreja diz que a cruz é a árvore da vida, porque na cruz morre o pecado, morre o mal, morre a maldade, a iniquidade, morrem na cruz. E é necessário que isso morra para que nós possamos viver a vida eterna. É a árvore de vida. Por isso que a igreja exalta a Santa Cruz. Por isso que a igreja beija a Santa Cruz. E aí as pessoas perguntam, já ouvi isso? Onde está escrito que Cristo beijou a cruz? Até onde chega a estupidez humana, a limitação humana, esse racionalismo estreito. Evidentemente que Cristo não deu beijinho na cruz.
mas o corpo dele tocou a cruz, pendurou-se na cruz, foi colocado na cruz. Isso é mais do que um beijo. É assumir a cruz por nós, pelos nossos pecados. Cristo subiu a cruz. Então a cruz significa um ato de amor, um sacrifício amoroso, um sacrifício livre, espontâneo, por todos, bons e maus. Cristo se crucifica na cruz. Se isso não é um beijo de amor, não sei o que é. Ele prefere o beijo da morte, condenando os cristãos que usam a cruz. E mais, a tradição espiritual da igreja diz que a Santa Cruz é o sinal da derrota dos demônios. Por isso que a igreja recomenda que nós, saindo de casa, nos abençoemos. Chegando em casa, agradeçamos a Deus. Na hora das refeições, agradecemos a Deus. No final, agradecemos a Deus. Ao acordar, agradecemos a Deus com o sinal da cruz. Ao deitar, para não deitar com os demônios e com as tentações, fazemos o sinal da cruz. Há todo um ritual. Se abençoa a cama. No livro de orações está prescrito: abençoar o leito onde a gente vai dormir, porque no sono durante a noite nós somos perturbados. O demônio não descansa, não tira férias, não dorme. Em todo momento está tendendo cilar a igreja. Desde o início ele quer condenar o homem a afastar-se da árvore da vida, desde o paraíso. E assim será no final dos tempos, uma luta entre o bem e o mal. Portanto, a cruz do Senhor é a certeza da vitória. E Cristo disse: eu venci o mundo, não temais. Que tudo que o adversário quer é que nós recuemos com medo das coisas. Já diz a epístola: aquele que perder sua vida, por causa de mim, a ganhará. Quem ganhar sua vida, perderá. Essa lógica da cruz que o mundo não entende. Inclusive nós ainda não entendemos perfeitamente. Porque a cruz significa, e Cristo nos convida: tomai vossa cruz e sigam-me. Não é uma apologia ao sofrimento, não é masoquismo, não é gostar de sofrer. É que tudo na vida tem um preço, um custo. Seguir a Cristo exige sacrifício. Cruz é sacrifício. Não necessariamente doloroso. Sacrifício é tudo que a gente oferece a Deus. Não é punição. Há uma incompreensão, e cada dia piora essa incompreensão do cristianismo. Porque a igreja moderna, entre aspas, convida os fiéis a uma vida sem problemas. Uma vida tranquila, né? Os bens. Você merece uma vida melhor. Você merece não sofrer. Você merece não sentir dor, não sentir incômodo. Tudo que o demônio quer é que nos afastemos da cruz. A cruz do Senhor derrotou o mal. A cruz do Senhor derrotou o demônio. A cruz do Senhor derrotou a morte. Por que nós não vamos venerar a Santa Cruz? Nós precisamos estar com Cristo na cruz, crucificado, os nossos pecados, as nossas mazelas. Temos que crucificar o homem velho, para que a vida nova, a vida eterna surja em nós. Esse é o convite que Deus faz na igreja, ao longo da história, santos e santas, que seguiram a Cristo, carregaram sua cruz, que são as circunstâncias da vida de cada um. São específicas para cada um. Os problemas de cada um são parte dessa cruz. E temos que carregar. A questão não é sofrer, a questão é a maneira como nós assumimos essa cruz. Sem vitimizar, sem alardear, sem fazer propaganda, sem se orgulhar. Porque Cristo já fez isso para nós. O convite à santidade é o aperfeiçoamento. Tudo na vida concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ainda nesse evangelho, nesse capítulo 19 de São João, que nós lemos hoje, mais na frente, que não entrou na leitura de hoje, diz: nenhum osso lhe foi quebrado.
diz a Escritura. Ou seja, Cristo ficou inteiro. Portanto, o amor de Deus nos convida a que nós cresçamos no amor. E o amor exige um amor adulto. É por isso que as crianças vivem pedindo, as crianças adultas vivem pedindo, né, forma de aliviar as dores. É por isso que a modernidade tem a drogadicção. As drogas lícitas, ilícitas, o consumo, o alimento, são as drogas para poder aliviar todos esses incômodos das nossas vidas. Nenhuma época da história se consumiu tanta droga como nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque as pessoas não querem sofrer, não querem sentir dor. É mimimi para tudo quanto é lado. Se melindram por tudo, porque vivem com o ego no centro da vida, e o ego no centro da vida vai causar problemas, acidentes, conflitos. Isso é cruz. Porque Cristo se humilhou subindo na cruz. Aceitou a ofensa que nós fizemos a Cristo, porque não apenas os judeus que crucificaram a Cristo, nós continuamos crucificando Cristo a cada dia. Quando negamos Cristo, quando nossas obras negam a Cristo, continuamos crucificando a Cristo em nós. Portanto, a festa da exaltação da Santa Cruz significa glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo seu sacrifício, aceitar e que nós estejamos também com Cristo, porque não basta apenas assistir como espetáculo de Nova Jerusalém, onde as pessoas se maravilham, é maravilhoso. A gente chora e a gente assiste apenas. Não. Cristo nos convida a subir na cruz. Isso faz toda a diferença. O cristão tem que viver como discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo não nos poupa de sofrimento, perda, dor, velhice, morte, não nos poupa. Mas a maneira como nós vivemos essa cruz que faz toda a diferença. Viver com heroísmo, viver com amor, viver com coragem, esse convite que Cristo nos faz. Isso é a exaltação da Santa Cruz. Se vocês conversam perdoem dizer, com protestantes, eles negam a cruz. Se vieram aqui, ele não vai querer beijar a cruz. Quando vier. Se escandaliza com a cruz. Ora, a Epístola de São Paulo está dizendo, loucura e escândalo. Acham loucura e escândalo ao mesmo tempo. Que são cristãos que querem poupar a Deus. Não basta se poupar a si próprio do sofrimento, querem poupar a Cristo de novo. Dizem, não, que vexame, colocar Cristo de novo na cruz, não faço isso. Perdoa, Senhor, porque não sabem o que fazem, nem o que dizem, nem entenderam nada ainda sobre o que significa a cruz. É por isso que a tradição da igreja preserva. Porque esses cristãos modernos estão fazendo de tudo para aliviar o caminho do cristão. Não há mais confissão, não há mais jejum eucarístico, nem pensar. A feitaceira santa é um banquete de bacalhau. Não se come carne, mas bacalhau se come. No dia que Cristo está crucificado, estão comemorando a sexta-feira santa. Isso não é um julgamento, não. É pior. É uma constatação de um fato. A maneira como se vive. Não há mais jejum. Isto não nos torna a nós melhores do que ninguém, evidentemente. Mas o que Cristo nos ensina e nos convida a viver é outra coisa. O cristianismo moderno já foi previsto isso. A fé vai diminuir, a fé vai ficar... Se nós tivermos 5% de fé, seremos salvos. Que situação! A fé está esfriando, porque não há sacrifício, não há heroísmo nenhum na vida cristã. Tudo é facilidade.
Nos Estados Unidos eu ouvi um americano dizendo, não, lá nos Estados Unidos a igreja que faz sucesso é aquela que tem um grande estacionamento, que não precisa ter problema com estacionamento. Na Coreia do Sul a igreja está no meio de um shopping center. Não tem problema nenhum. Mas a questão é como nós estamos vivendo o cristianismo. Nós não somos melhores do que ninguém. Apenas nós temos que fazer a nossa parte para ser digno de Cristo. Então, a festa da Santa Cruz, temos que olhar para a cruz como a árvore da vida. A árvore que produz fruto. Fruto de amor, de caridade, de compaixão, de santidade, de heroísmo, de coragem. Tem que ter coragem para ser cristão hoje. E diz o Evangelho, só para concluir, alguns dos que estão aqui presentes, e essa é a promessa de Cristo, verão o reino antes de morrer. Promessa do Senhor. Então preparemos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.